Daí você cria um enredo fantástico, um mundo maravilhoso e um protagonista chuchu beleza. Mas aí você se esquece que o seu protagonista precisa de bases para crescer. Ou seja, ele precisa de amigos e aliados que estejam à altura da sua história. E se você não pensou nos seus personagens secundários, aí, colega, eu tenho que te dizer, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Escrita Pena. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que eu vejo as pessoas falarem muito pouco ou quase nada. Os personagens secundários. Mas, Jéssica, o meu protagonista, que é importante na história, por isso que ele é o protagonista. Sim, meu pequeno gafanhoto, seu protagonista, ele é o personagem mais importante da sua história. Só que se você não tiver personagens secundários que vão dar base pro seu protagonista, a sua história não vai sair direito. A menos que seja um monólogo. Aí talvez funcione. Mas eu conheço pouquíssimas histórias que são monólogos que realmente dão certo. Ninguém tá afim de ver uma pessoa interagindo consigo mesma e com os seus pensamentos. É bem difícil fazer isso dar certo. São pouquíssimos que conseguem. Então, vamos falar aqui sobre os personagens secundários, sobre aqueles que estão ao lado do protagonista e que ajudam ele a ir para frente, a crescer. Os personagens secundários podem ser o alívio cômico, podem ser conselheiros, podem ser mentores, podem ser aqueles que ajudam o personagem com conselhos, a balança ética dele durante a história, entre milhares de outras coisas. Seus personagens secundários podem sim ser tão bons quanto o seu protagonista. Aliás, é muito preferível que eles sejam tão bons quanto o seu protagonista, porque senão vai ficar muito claro que você se esforçou muito no protagonista e deixou os personagens secundários de lado. E aí isso pode causar um grande problema no seu enredo, na sua história e estragar toda a história maravilhosa que você escreveu. E não é isso que você quer, né, cara coleguinha? Eu aposto que não. Uma coisa que você precisa pensar sobre seus personagens secundários é que ele vai ser o apoio do seu protagonista. Então, eles têm sim que ser pessoas com personalidades únicas, igual ao seu protagonista, que talvez não apareçam tanto. Mas não é porque elas não vão aparecer na cara do seu leitor que elas não devam existir. Então, dê atenção ao seu personagem secundário tanto quanto ao seu protagonista. O seu personagem secundário, ele precisa ser único também. Ele precisa ter pensamentos próprios. Ele precisa discordar de vez em quando do protagonista, porque senão ele nem precisa estar lá. E ele tem que ser real, igual o seu protagonista. E aí ele se encaixa no quesito bons personagens. Alguns autores falham tanto no quesito construção de personagem com os próprios protagonistas que deixam os personagens secundários muito mais interessantes que o protagonista. E isso não é uma coisa muito legal. Algumas histórias fazem os protagonistas serem tão interessantes, ou tão reais, ou tão identificáveis com o público, que o protagonista perde o protagonismo, o que chega a ser irônico. Ou seja, muito cuidado para balancear entre um personagem secundário interessante e um personagem secundário mais interessante que o seu protagonista. Aí o seu protagonista vai perder o protagonismo dele, o que também não é interessante na sua história, né? Se fosse pro secundário ser tão interessante, era bom você tornar ele protagonista, se ele for mais interessante, então, né? Veja bem. O que é interessante sobre o personagem secundário é que ele pode muito bem ser o melhor amigo do seu protagonista. Ele pode ser a mãe do seu protagonista, um irmão, um amigo, um colega, um conhecido, alguém que de alguma forma vai ajudar no crescimento do seu personagem principal. É aí que também tá uma das grandes chaves dos bons personagens secundários. Eles têm que de alguma forma fazer o seu protagonista crescer, fazer o seu protagonista se desenvolver e torná-lo mais interessante para o seu público. Uma das coisas que eu vejo que funciona bastante com personagens
secundários é eles de alguma forma não concordarem 100% com o protagonista. Uma das coisas que eu vejo interessantes para poder citar aqui como personagens secundários que são tão interessantes quanto o protagonista é Harry Potter. Por exemplo, a Hermione Granger. Ela se tornou uma personagem tão querida que algumas pessoas preferem ela ao próprio Harry. Por quê? Porque ela é inteligente, porque ela é corajosa, porque ela, apesar de tudo, ela quer proteger os amigos dela. Apesar de não concordar 100% com o Harry, ela sempre tá do lado do Harry e não deixa que as coisas aconteçam com ele, não deixa ele correr perigo. Enfim, ela é uma personagem tão completa, tão complexa, tão maravilhosa quanto o Harry, que é um protagonista. Então, o interessante sobre os seus personagens secundários é exatamente isso. Ela ajuda no crescimento do Harry, ela não concorda 100% com o que ele diz, mas mesmo assim, ela tá do lado dele pro que deve é. Eu acho que é isso que vocês têm que pegar na essência dos seus personagens secundários. Então é isso, galerinha. Por hoje é só. O vídeo de hoje foi bem curtinho, porque não tem muito o que falar mesmo, né? É só uma diquinha básica, simples. Então é isso. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se quiserem comentar mais alguma coisa sobre personagens secundários, sobre coleguinhas do protagonista, estou aí para ouvir vocês. É isso. Tchau. O quarto passo Bom, o roteiro é assim, que a gente fica olhando. Ai, é lindo. Sarah J. Maas separou esse universo que ela criou de Printia em 7 cortes. Essas cortes são divididas entre cortes sazonais e cortes solares. Se eu não estou enganada, eu fiz uma pesquisa e foi isso que eu encontrei. As cortes sazonais são a corte primaveril, a corte estival, a corte invernal e a corte... Já falei todas? A corte... Gente, esqueci. Vídeo de teste, vídeo para teste 1, 2, 3.